nossos ouvintes mais um episódio do Cast Transformar. Gente, mudamos, agora a gente veio juntinho, antes a gente se afasta, que eu nem sei porquê. Mas é isso, estamos aqui hoje reunidas, mais um episódio com muita informação, muito mito e verdade, né, Daia? Com certeza, estou ansiosa para esse episódio, vai ter muita revelação aqui para vocês hoje. Nesse episódio do Cast Transformar, gente, na verdade em todos, né, nós mergulhamos em temas que realmente impactam as nossas vidas. Hoje o assunto é sobre transformação e é aquela que vai além da estética e toca profundamente a nossa autoestima e também a nossa autoconfiança. Estamos falando da lipoaspiração de papada e prepare-se para um bate-papo revelador, porque hoje vamos explorar o verdadeiro poder de se sentir bem na própria pele e temos o prazer de chamar Henrique Minguetti, mais conhecido como Dr. Papada! Bem-vindo, que honra! Obrigado pelo convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso com vocês. Legal, Henrique! Se apresente para nós, para os ouvintes. Bom, eu sou o Dr. Henrique Minguetti, sou cirurgião dentista, eu gosto de chamar como odontólogo, estava falando aqui para as meninas, porque é um termo que abrange toda, não só a área de dente, né? Hoje em dia o cirurgião dentista, a gente mexe com harmonização facial, tanto cirúrgica ou com materiais injetáveis, então isso é muito importante. Sim. E há 15 anos já estou na área, meu pai é protético é quem faz prótese para dentista, quem faz dente, né? Artificial. Para dentista. E aí eu entrei na área, me especializei em prótese, continuo fazendo, mas me apaixonei pela cirurgia. Tive alguns mestres ao longo do caminho que me encantaram aí com o procedimento. Então eu faço desde implante, que é substituir um dente que foi perdido, né? Aí fiz residência no Hospital de Base aqui em Rio Preto, 2 anos em cirurgia bucomaxilofacial. Fiz os 2 anos de residência e me apaixonei pelo siso. Então, assim, além de tudo isso, hoje em dia um dos carros-chefe do consultório, depois da papada, é a cirurgia de siso. Então, minha esposa também é cirurgiã dentista e o consultório gira em torno desse mundo que vai desde reabilitar pacientes que perderam um elemento dentário até harmonizar um paciente, né, para melhorar a estética facial. Legal. Legal porque, assim, quando a gente fala de odonto, a gente pensa que é só dente, né? E não é. Hoje a gente já tá vendo, quando vai para uma clínica ou vai procurar um tratamento estético, a gente acaba chegando, né, numa harmonização, acaba chegando no profissional, que é o odontólogo. Na verdade, nós passamos aí 5 anos em período integral estudando só cabeça e pescoço, né? Então, pares de nervos cranianos, a parte toda anatômica, 5 anos batalhando nisso. Todos os músculos, todos os nervos, todas as artérias. Então, nada melhor do que fazer o procedimento conosco, né? Que tem todo esse conhecimento, porque Sim. além a harmonização, ela já foi liberada para outras áreas também, biomédico, Sim. né? Farmacêutico, enfermeira esteta, né? E sou totalmente a favor também, não vejo nada contra. E o mais importante da harmonização é você fazer com uma pessoa, porque aprender a fazer, todo mundo faz. Eu costumo falar, até se eu tenho 2 filhas de 5 anos, você vê, se elas verem eu fazendo e reproduzir o que eu tô fazendo, elas vão fazer. Pode ser que igual com frequência, ou pior. Só que o mais importante é saber resolver as complicações, entendeu? Sim. Então, por isso, quando for procurar um profissional, vai fazer botox, preenchimento, fios, tudo. Mas e se complicar? Como que vai reverter? Entendeu? Como aquele ambiente também está preparado, né? Como o profissional também consegue reverter aquilo ou não? Ou tem horas, óbvio, que a gente vai precisar de um ambiente hospitalar. Tudo bem, sim. Né? Mas assim, o profissional está capacitado para resolver a complicação que pode dar. Então é isso que traz a segurança ao paciente. E aquele profissional tem uma casuística grande. Hoje em dia o Instagram é um portfólio para nós, até que a gente vai aparecer agora aqui no Instagram. Com certeza. Então o Instagram, graças a Deus, nosso conselho liberou muita coisa pra gente. É igual você comprar um carro zero, você vai escolhe o carro que você quiser, a marca que você quiser.
Se você não fizer um test drive nele, você não sabe se ele é confortável, se não é. No nosso caso, a gente não pode garantir que todos os casos vão ficar igual, porque você tem um tom de pele diferente do dela, uma textura diferente. Sim. Só que, pô, se o cara já fez mais de 1000 casos e deram certo para qualquer menos peso, sobrepeso, nova, uma idade mais avançada, por que não vai dar certo com aquela pessoa, entendeu? Sim. Ah lá, você já tá falando várias coisas aqui, tô anotando pra perguntar depois, por quê? Como a gente vai falar sobre a lipo de papada, né, o foco aqui, explica o que é a lipo de papada. Então, isso é muito importante. Tem paciente que chega no meu consultório através de rede social e tudo mais, né? E aí, a primeira pergunta que vem é o valor. Antes, até pelas redes sociais, tem nosso... Qual que é o valor? Mas o valor, tudo bem, é importante, mas a pessoa não sabe do que se trata o procedimento. Se tem corte, se não tem... Ela viu alguém pronto lá, ela quer igual. Viu, não. Então, é muito importante isso, porque o paciente tem que entender pelo que ele vai passar. E essa pergunta você me fez. Então, hoje, a lipoaspiração de papada, aí cada profissional dá um nome que ele quiser, tem vários, mas existem 4 técnicas atualmente que são aí nível nacional. Eu conheço todos os profissionais que fazem todas as técnicas, os maiores do Brasil, tenho contato particular com eles e sei fazer todas as técnicas. Então, o paciente hoje em dia, quando ele vem me procurar, ele tem que chegar no consultório e ele ser avaliado como um ser individual e eu ver qual é a melhor técnica para ele, entendeu? Sim. Tem excesso de pele sobrando? Tem. Aí é uma técnica. Não tem ainda, é um paciente mais jovem que não tem falta de colágeno? Aí é outra técnica, entendeu? Então, a lipoaspiração de papada hoje é um procedimento cirúrgico realizado com cânulas de sucção. Todo o material que a gente usa, desde as cânulas até a bomba de sucção, é todo igualzinho uma lipoaspiração abdominal. Então, é um procedimento de lipoaspiração. Existe um pós-operatório. Esse pós-operatório tem que ser acompanhado por uma fisioterapeuta ou por um enfermeiro esteta. Hoje a gente tem uma equipe no meu consultório que faz isso, né? Então, assim, o paciente vai passar por um procedimento cirúrgico e, às vezes, isso assusta o paciente. Fala, doutor, mas tem corte, tem furo, a gente chama de pertuito, eles chamam de furo, né? Tem anestesia? Tem. O paciente é anestesiado, o paciente é sedado. Mas existe tudo isso, porém o paciente não passa por sofrimento. Existem muitos outros procedimentos para o paciente ficar mais bonito, que existe uma certa dor, criolipólise, algumas outras coisas que incomodam. E no caso da cirurgia, o paciente às vezes barra de fazer, fala, não, eu não vou fazer porque existe corte, porque existe um pós-operatório. Mas não vai ter sofrimento nenhum enquanto está fazendo o procedimento. Isso é muito importante, entendeu? Entendi. Você falou da lipoaspiração sem pele. Eu vou avaliar se ele tem pele ou não pele. Mas se ele vai fazer uma lipoaspiração, não seria para tirar uma pele? Como seria uma pessoa que não tem pele? Ela vai para fazer o quê? Funciona assim. A lipoaspiração vem de aspirar gordura. Lipo vem de gordura, né? Então, a gente geralmente... O maior incômodo é a região inferior, né? Que chama queixo duplo, faz aquele queixinho. Só que tem pessoas que, devido à idade, já tem flacidez na região, tem aquela pele mais caída, ou devido cirurgia pós-bariátrica, onde tem um excesso de pele, ou uma idade mais avançada, né? E tem pacientes que não, que chegam, que nem hoje eu fiz uma avaliação, uma paciente com 23 anos, e incomodava. O colágeno dela tá lá em cima, então eu não preciso mexer em pele. Eu vou só tirar a gordura. E ali o tecido vai se reposicionar, a fisioterapia pós-operatória vai dar conta de todos... tudo que vai acontecer pós a cirurgia, né? Todas as respostas, a fisio vai controlar isso e o paciente vai ficar satisfeito, entendeu? Então, não é todo paciente que eu preciso mexer com reposicionamento de tecido, de pele. Quando a gente fala pele, tá falando, quando a gente fala gordura, falando em pegar realmente a gordura, entendeu? Entendi. Doutor, tem duas dúvidas. A primeira, a indicação é para todos, né, que tenha essa papada e se tem relação com o sobrepeso? Essa pergunta é frequente. Atualmente, eu não tenho limite de idade de paciente por eu fazer todas as técnicas que existem, entendeu? Então, se eu ficasse limitado apenas à técnica mais simples, tem uma técnica que demora meia hora.
Essa não é favorável e não é indicada para uma paciente de 70 anos de idade, entendeu? Paciente de 70 anos é uma técnica que vai passar por 4 horas de cirurgia, reposicionamento de pele, reposicionamento de musculatura. Então, assim, atualmente agora eu abrangindo todas as técnicas, eu não tenho limite de idade, ou até que o paciente esteja dentro da anamnese, quando a gente faz uma avaliação ali, com a saúde geral, tudo dentro do ok, né? E precisa de exames pré-operatórios? Geralmente, de início, dentro da anamnese, os exames naturais, normais, o paciente já chega, às vezes, com um hemograma, alguma coisa. Aí, se o paciente sair do padrão, aí a gente tem uma profissional que a gente indica também para fazer um exame que chama risco cirúrgico. Ela vai fazer uma médica, óbvio, para ver se ela precisa mudar medicamento, alterar medicamento, alguma coisa para passar, ou até ela negar, fala, esse paciente não pode passar pelo procedimento. Ah, tá. Entendeu? Então, atualmente, se o paciente tiver com as condições de saúde dentro do normal, ele pode fazer, só que, óbvio, a técnica que vai ser feita para ele não é a mesma que vai ser feita para o amigo dele que vai passar pela mesma avaliação, entendeu? Hoje eu avaliei um casal, para ela é uma, para ele é outra, e tá tudo bem. Isso depende do resultado também que eles querem, que eles estão esperando, ou mais do que é possível fazer de acordo com pele, gordura? Então, na verdade, todo mundo chega querendo remover a papada. Mas eu sou muito crítico e eu já sei a técnica que vai dar certo ou não, entendeu? Entendi. Então, olhando, hoje em dia, além da papada, isso é muito interessante. Tem muitas meninas que me procuram, eu faço em homem também, tem vários homens, fica maravilhoso. Mas tem muitas meninas que me procuram para devolver o contorno da mandíbula. Então, desde aqui de cima, bem marcadinho. Sim. Porque ao contrário do que todo mundo está fazendo, que é adicionar ácido hialurônico para fazer o contorno da mandíbula, eu reduzo a gordura e o osso do paciente, o ramo da mandíbula fica aparente, entendeu? Então, é o resultado mais duradouro, né? Não gosto de usar o termo definitivo, porque se o paciente vier a ganhar peso por algum motivo, disfunção hormonal, alguma coisa, para algum lugar vai a gordura. Sim. Mas é um procedimento cirúrgico diferente do ácido hialurônico que vai reabsorver 1 ano, 1 ano e meio aí, entendeu? Entendi. Eu vi no seu Instagram que você usa muito o termo lipoescultura. Não usa? Sim. Tem diferença? Lipoaspiração e lipoescultura que estamos falando? Tem, porque a técnica que eu mais faço hoje em dia, que não é para paciente que tem sobra de pele. Se o paciente tiver sobra de pele, é o procedimento, o top de todos. Mas a que eu mais uso hoje é essa técnica, que é a lipoescultura, que além de tirar... Porque tirar a gordura dessa região, isso aí pra gente é o mais tranquilo. É muito fácil. Eu faço um furinho, passo a cânula e tiro tudo. Quando bate o queixo e dá aquele coisinha falar de cirurgia. A marquinha, não fiz lipo, caí de motoquinha quando eu era criança. Enfim, mas essa aí é tranquilo. Só que todo mundo quer, além da papada, ficar com o rostinho mais desenhado. E a hora que a gente tira o peso da gordura também, se olhar os casos ali no Instagram que eu tenho, o paciente rejuvenesce, porque a hora que a gente tira esse peso, o rosto suspende sozinho, entendeu? Entendi. Então, a lipoescultura além de entrar por aqui e tirar toda a gordura, né? Eu entro por um pertuito lateral aqui, um furinho, e venho com uma sequência de cânulas bem fininha, esculpindo, e é literalmente esculpindo na ponta do dedo, e eu vou fazendo todo o formato do ângulo da mandíbula do paciente, por isso que é lipoescultura, entendeu? Doutor artista papada, porque é quase que uma pintura, um artista. E o paciente não sente nada. Não, o paciente tá sedado, o paciente está num estado ali que ele está sonolento, e além disso o paciente é anestesiado. Então o paciente não tem dor e não tem Mas como. ele fica vendo? Quando tá nessa fase, ele tá vendo Nesse você? procedimento da lipoescultura, olha que interessante que é. Eu sou apaixonado por essa técnica. O paciente, ele tá acordado e ele responde a todos os meus estímulos. Se eu chamar ele pelo nome, ele responde. Se eu falar vira para um lado, vira para o outro, vira para trás, ele responde. Sim. Aí eu vou fazer o procedimento, o paciente vai chegar em casa e vai dormir. Sim. A hora que o paciente acordar, ele esquece de tudo que aconteceu dentro da sala. Nossa. Chama amnésia retrógrada. Isso é o efeito do remédio. O paciente pode levar um acompanhante? Não. Aí o cuidado que eu tenho é sempre eu ter uma pessoa do sexo feminino dentro da sala junto para trazer uma segurança maior devido a esses problemas. Mas aí entendeu? Esse acompanhante pode ficar do lado de fora, no caso. Sim, não. Até para retornar para casa. Sim. Porque sai no mesmo dia, o vai embora para casa. O paciente não pode ir sozinho.
Ah, tá. É. Até porque ele não pode dirigir depois. Isso, ele tem que ir com acompanhante. O que acontece hoje em dia, na verdade é uma experiência. Hoje em dia no meu consultório, a lipo de papada é uma experiência para o paciente, né? Então é aquele momento dela. Toda paciente que faz é a paciente que sonha em fazer aquilo, é paciente que não tira mais foto em qualquer ângulo, é paciente que infelizmente tem caso de ter depressão por causa disso. Sim. Então aquele momento é dela. Quando eu marco uma lipo no consultório, independente da técnica, aquele dia é o dela. Então não tem mais um atendimento no dia, é o dela. Mesmo porque legal, a gente tem que olha. preparar a sala para isso. Legal, né? Então a gente não mistura os tratamentos na mesma sala. Então prepara a sala para isso. A equipe toda tá ali pronta para acolher. Desde a hora que ela chega, tem café da manhã. Quase o dia da noiva, gente. Dá pra dar de presente o negócio dele. Tem café da manhã, a hora que ela chega, tem tudo. Aí a paciente é pré-sedada, entra anestesiada. Então, devido hoje em dia, a paciente entra no consultório umas 7h30 da manhã e sai por volta do meio-dia. Mas não é esse tempo todo operando. É porque ela vai passar por todos os processos. Sedação, anestesia, aí passa pelo procedimento, aí acabou, volta, espera o paciente estabilizar, ver se tá tudo certo, para não mandar o paciente embora para casa e ter alguma... Sim. Né, Sim. Ali você tá com uma equipe toda preparada pra... São eu e mais umas 5 pessoas, dentre eles cirurgião também, entendeu? Entendi. E aí, todo o consultório tem um suporte específico, né? Para acatar aquele paciente, pegar ele e acolher ele dentro do que ele precisar, entendeu? É um renascimento pra pessoa, né? É uma mudança de chave. Sim. A gente vê antes e depois. Paciente que sonha com isso e tá realizando o sonho naquele momento. Por isso que eu sou apaixonado por isso aí e gosto de divulgar. É totalmente voltado pra... A gente tá falando de uma coisa totalmente estética, assim, mudando da autoestima, né? De como ela se enxerga, ou como ela quer se ver no espelho, ou também tem indicações de benefícios para a saúde, ou totalmente estético? Então, o benefício que eu vejo para a saúde, tem muita paciente, não são todas, tem muita paciente que chega para mim com um pouco de sobrepeso. E aí fala, doutor, eu opero antes de emagrecer, ou eu emagreço antes e espero depois. Se for dentro ali do padrão, no limite não de for peso, uma obesidade mórbida, eu gosto muito que o paciente faz o meu procedimento antes, diferente de outras lipoaspirações que tem. Por quê? Emagrecer, eu passo por isso direto, todo mundo passa, né? É chato, demora para ver o resultado, né? Cansativo, e às vezes a pessoa não consegue, se frustra e não dá conta. Sim. Agora, quando a pessoa se vê com o rosto mais magro, com emagrecimento facial, que o procedimento tem foco, não é o foco dele, mas se você pegar foto de frente do paciente antes e depois, o paciente tem um emagrecimento facial legal, entendeu? E aí o paciente eleva a autoestima. Todos os pacientes que eu operei até hoje, eu tenho um círculo de amizade, eu operei desse círculo de amizade várias pessoas, e todas que operaram comigo, eu tenho contato direto, voltaram a fazer algum tipo de esporte. Quem gostava de academia foi, quem gostava de bike foi, quem gostava de luta foi. Porque fala assim, meu rosto tá assim, emagreceu e eu fiquei linda assim, imagina a hora que meu corpo estiver assim. Então elevou a autoestima. E tem até vários personagens que me indicam para as clientes deles, para as pacientes, né? Ó, vai e faz para depois você ter um ânimo de continuar se cuidando na parte corporal. Muito Olha só, que legal e interessante isso que você está falando, porque a gente fala muito aqui sobre autoestima, autoconfiança, e a gente gosta de falar que a autoestima, ela tem que estar dentro da gente, para depois começar a refletir, né, a parte de fora, a estética. Mas, olha a importância da gente começar a observar o que está errado na gente, porque o que você comentou agora tá falando o contrário, né? Então ela começa com essa parte estética e vai pra dentro, porque aí ela se motiva, ela fica muito mais animada e motivada mesmo para poder fazer outros tratamentos ou até mesmo cuidar mais da saúde a partir de um tratamento estético, né? Então, na realidade, o que eu falo isso aí todo dia no consultório, eu não sei o porquê, mas as pacientes que eu recebo no consultório, a maioria, tem exceções, mas eu pergunto se já fez algum procedimento estético,
se já fez algum tipo de cirurgia. E a grande maioria, o primeiro procedimento que elas procuram para fazer é a lipo de papada. Então, assim, ela se incomoda com aquilo, chega até lá, e aí depois disso, eu apresento para elas outra forma de tratamento pro rosto. Porque a gente consigo fazer também, além que isso aí a gente não conversou e eu vou expor agora, eu consigo fazer a gordura que eu tiro da papada do paciente, eu consigo injetar ela novamente no rosto em alguns locais. Ai, achei que era outro lugar do e corpo. fazer uma... Nossa, que... Não, Na lipoaspiração do abdômen dá pra colocar em outros locais do corpo. Quem tira do abdômen põe no bumbum. Eu tiro da papada e coloco no rosto. Então, o mesmo que a gente consegue fazer com ácido hialurônico, tirando nariz e boca a gente não faz. Mas eu consigo pôr em bigode chinês, consigo pôr em sorriso de marionete e consigo pôr em maçã do rosto, que a gente chama de malar. É óbvio que passa por um processo. Tem paciente chegando no meu consultório, na hora que eu falo isso, fala, doutor, mas eu cheguei aqui para você me tirar a gordura, você tá querendo me enfiar a gordura de novo. Não é isso? Vai ser preparada essa gordura, emulsificada, ela vira um gel, rica em célula-tronco, rica ali em material biológico, que isso aí vai melhorar hidratação e tudo mais, e vai ganhar um volume em algumas áreas para harmonizar. Claro que vai ser reabsorvido, isso aí. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu ia falar, qual é a diferença da gente colocar a própria gordura, porque talvez o organismo absorve mais do que o ácido hialurônico? Olha, para falar a verdade, por que a gente usa a gordura? Por 2 fatores, eu vejo. De início, porque é um material biológico que saiu do próprio paciente. Menos então, ele é rejeição. totalmente compatível, né? Sim. E fora isso, ele é rico em célula-tronco, que isso aí vai bioestimular colágeno na região que a gente aplicar. Então, o rosto do paciente fica totalmente diferente, a hidratação, retarda o processo de envelhecimento, é sensacional. E o paciente, olha que interessante, isso é muito importante, consegue ter uma previsão de como ele vai ficar depois para injetar o ácido hialurônico, porque vai ser reabsorvido. Então, o paciente que é inseguro, o ácido hialurônico é mais custoso. A gordura a gente não cobra para aplicar, a gente cobra só então eu quero tirar e já colocar para bioestimular aqui, gente. A gordura a gente cobra só o processo do processamento dela ali, né? E para injetar. Mas saiu do próprio paciente, eu não tenho por que cobrar o material. Então, o ácido hialurônico é muito mais custoso. Paga por ml, a gordura não. Então, o que eu tirei, geralmente eu consigo tirar 20 ml do paciente, não da papada. Da papada, geralmente de mulher, é de 200 a 400 ml que tira da papada. Nossa, bastante. Deus! E homem, eu já cheguei a tirar 1,5 litro a 1,8 litro. Nossa, a pessoa... cara muito grande. Se transformou, muita total. Papada, né? Mas assim, então o interessante da gordura é que eu não cobro por ml. Pegou, tratou, geralmente dá uma média de 20 ml para eu injetar. E ali eu posso injetar onde eu quiser. Às vezes a paciente que quer fazer um teste para ver se fica bom, coloca, tem gente que é inseguro, não, coloca na maçã do rosto, coloca aqui. Se ela gostou, a gente já sabe quantos ml vão precisar para fazer com ácido hialurônico depois, entendeu? Então a gente anota tudo isso. Quando você falou de ela vai conseguir saber, daí eu já identifiquei uma coisa, mas depois você continuou, não era isso que eu tava com dúvida. Era se, com toda essa mudança, existe um programa tecnológico, algo que ela consegue se ver mais ou menos? Não tem. Como ela vai ficar? Ou a gente vai tirar aqui, você vai ficar assim, mais ou menos, não? Isso a gente discute direto, se é inteligência artificial. Provavelmente vai chegar nisso uma hora, né? Mas assim, o que eu faço com a paciente, a experiência da avaliação da paciente é muito importante lá no consultório. Então, todas as pacientes que passam por avaliação comigo comentam isso. Todas as pacientes que passam por avaliação comigo têm essa experiência do momento dela da avaliação. Porque não é... Eu preciso explicar por tudo que ela vai passar. E isso eu desenho no rosto dela. Eu desenho toda a marcação cirúrgica que eu vou fazer no momento da cirurgia. E ela entende aonde eu vou entrar com a cano, ela entende o porquê que é seguro, aonde que estão as áreas de risco, aonde que estão as estruturas. Mas ali. Eu falo assim, é uma mudança grande no rosto. Às vezes a pessoa não... Ela espera, ela quer, mas já aconteceu?
Da pessoa depois se olhar e falar assim, nossa, ficou muito. Não. A maioria quer muito. A maioria me Ela já procura consegue se porque imaginar. quer mais do que o normal, Do entendeu? que dá pra tirar. E olha só, a gente já falou muito aqui com outros profissionais sobre filtro do Instagram, por exemplo. Alguém já chegou lá, quero ficar desse jeito. Não. Ou traz uma foto de uma celebridade. Não, uma inspiração. nunca aconteceu, mas porque eu também sou bem pé no chão, né? Óbvio que sempre vai melhorar. Por ser um procedimento cirúrgico, eu vou tirar o que dá dentro do limite, né? Uhum. Então, assim, o paciente tem que confiar e a ferramenta mais importante mesmo, como eu disse antes, é o Instagram e ver os resultados que eu consigo, porque ela Sim, consegue comparar ali e ver a média de resultado. Entendi. Óbvio, tem diferença de idade, de peso, de tudo mais. Uhum. Mas nunca não deu. O importante é isso, nunca fez e não deu resultado. Por eu ser muito crítico também. E demora mais o procedimento, durante o procedimento, várias vezes eu sentar o paciente, Olhar. aí ver de todos os anos. Tem muitas vezes que eu saio da sala, disparamento, e deixo as meninas lá. Toda pessoal de circulação, tudo. Aí volto depois, olho de novo, porque a cabeça é igual academia. Quando você faz academia, você nunca acha que tá bom. Então você tem que tirar foto. É igual corrigir texto que você mesmo escreveu, né? Tem que dar uma... Então assim, tem uma hora que você tem que sair, aí vai, Respirar toma uma água, come um negócio, aí eu volto, aí eu falo pra todas que estão, porque elas já me acompanham. Tá, e aí, o que vocês acharam? Tá legal pra vocês que estão vendo? Nossa. Tá. Então, às vezes elas falam, tá ótimo. Eu falo, não, mas tá aqui. Vou lá, pego, tá aqui nesse cantinho aqui, eu preciso melhorar. Todo mundo olha e não tinha visto, entendeu? Mas é porque eu, com olhar clínico, já sei. Até a cânula que eu vou usar, vou lá, dou 2 passadinhas de cânula, pum, sumiu. E esse Legal. retoque, a gente pode dizer assim, né? Ele é imediato, não, no mesmo isso é na dia? hora da cirurgia. Sim, Depois da cirurgia, é muito difícil. Isso que eu ia te perguntar, se tem um retoque, porque eu trabalhei já numa clínica de estética e lá eles faziam muito a hidrolipo, que é a anestesia. Por isso que eu te perguntei se a anestesia era local, porque lá a anestesia era local. E tem um retoquezinho, às vezes tem, né? Não é sempre, mas às vezes tem. Então, na verdade, entrar novamente num procedimento desse que foi feito é muito complexo, porque passou pelo aquele pós-operatório, com a fisioterapia, aí o tecido colou de novo na parte da musculatura. Dá pra fazer? Dá. Mas aí você precisa pesar isso. Por isso que eu prezo sempre em tirar o máximo dentro do limite na cirurgia antes. E se depois tiver alguma coisinha, é porque já faz parte do paciente, do limite dele, entendeu? Sim. Às vezes tem 2 amigas que fazem. Ah, minha amiga ficou... Que aqui, a outra, às vezes com sobrepeso, ou com mais papada, ou com mais flacidez, eu falo, não se compara, porque são 2 pessoas diferentes. O formato também, né? Aí o que a gente faz? Mostra foto de antes, foto de depois, e viu que deu resultado, entendeu? Sim. Porque para entrar novamente é muito mais invasivo e o pós-operatório fica muito mais chato, porque onde passou pela fibrose, que é um processo normal que dá no pós-operatório de lipo, para descolar aquilo é mais chatinho. E é bem dolorido também, né? Dolorido no Qual pós. cicatriz fica? Qual cicatriz? Aí vai de cada procedimento, mas geralmente, se for a lipoescultura, são 3 furos. É de 1 centímetro. Aqui e aqui. E se for o procedimento mais, que a gente tem mais top, aí são 4 centímetros aqui. Aqui recorta na frente da orelha, recorta atrás, desce pro cabelo, porque a gente vai mexer em tecido, em parte de reposicionar tecido, entendeu? Mas fica escondido. Que aí é a paciente que tem mais flacidez. Flacidez. Aí, mas fica escondido por trás do cabelo. Geralmente, mulher, a gente faz uma técnica que tira um pouquinho do cabelo e faz a incisão onde ele tá. Depois nasce e não vê. Aqui só fica um cortinho pela frente, mas... É um pontinho que depois ela tem que voltar pra tirar? Ou aquelas Não, uma colas, sequência de pontos internos e externos ali, contínuo. É ponto plástico mesmo que a gente faz. E quem não pode fazer? Paciente com comorbidade, paciente que toma anticoagulante. Não é que não pode. Ele pode, só que ele tem que passar por um profissional... que como verifica se ele pode ou não, entendeu? Às vezes suspende o anticoagulante por um tempo, o paciente toma S, o paciente toma Marevan, você vai suspender por tantos dias antes e volta, mas não depende de mim, eu preciso de um médico que trata ele para falar isso, pra entendeu? avaliar, Aí paciente que tem problema com trombose,
E por aí vai, precisa desse exame que eu tinha relatado, que chama risco cirúrgico, né? Uma avaliação Sim. que vai aí autorizar a paciente a fazer ou não, entendeu? Mas geralmente a faixa de paciente que procura a gente tá aí entre a média dos 30 aos 50 e que estão já numa faixa que não tem muito problema, entendeu? Entendi. Consegue se fazer tranquilamente. Consegue. Como que é o pós-operatório? Então, o pós-operatório, eu preciso de outro profissional, como eu disse. Hoje em dia eu tenho uma fisioterapeuta, né? E preciso usar uma faixa por fora do rosto, uma faixa de compressão, que nem quem faz lipo de abdômen tem que usar um macaquinho. Assim, tá. Eu uso uma faixa de compressão, ela fica comprimindo o tecido o tempo todo contra a musculatura, porque existe um espaço que fica vazio. Tirou a gordura, tem um espaço que fica vazio, né? E no corpo, todo espaço vazio é formado líquido. Isso é natural. Então, a gente quer que forma a menor quantidade de líquido possível. Além disso, é colado tape pós-operatório, tape kinésio, para ficar drenando. São os adesivos que colam no pescoço, tá? E aí ela vai usar laser, ela vai usar, na hora certa, ultrassom, ela vai fazer a drenagem propriamente dita. Então, não é só drenagem. Erroneamente, muitas meninas chegam até mim e acham que é só drenagem que tem que fazer depois. Não. São vários procedimentos que tem que fazer até o resultado final ficar legal. Então, geralmente é uma média de 10 sessões. Não é todo dia, é uma vez por semana, às vezes 2, e tem semana que até pula, tá? E a fisioterapeuta que vai conduzir isso aí e vendo o que precisa em cada momento, entendeu? Outra coisa em relação ao pós-operatório, porque, assim, quero até tomar cuidado em falar sobre isso, que é o seguinte, tem o tal do custo, né, que você até falou que a pessoa chega lá e já quer saber o valor, e tem também esse pós-operatório que vai exigir dela um financeiro ali. Sim. Eu não sei como que vocês fazem essa consulta e se tem essa orientação, porque pode ter um susto depois, né? Não, o paciente que vai passar pela experiência da avaliação comigo, tem paciente que fica até encantado ali do jeito, porque eu dou uma aula. O que a gente está conversando aqui é praticamente 1 hora com o paciente explicando tudo, entendeu? E o paciente ele já sai com o custo do procedimento mais indicado para ele. Aí a fisioterapia não é feita no consultório, é feita no consultório da fisioterapeuta, mas ele já sai com o custo dela, previsão de custo de medicação, de tudo, paciente, porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Vamos supor, quando eu vou comprar alguma coisa, eu não gosto de me programar para um valor e depois ele virar 2x, entendeu? Sim. Então, assim, tanto é que o meu combinado com a minha fisioterapeuta, ela tem um pacote dela e de 10 sessões. Só que se por acaso alguém precisar de mais sessões, já está incluso, ela não cobra. Porque eu opero pacientes que o valor que eu vou passar é o que ele gasta num rancho no fim de semana na fazenda, e outros que fazem empréstimo para fazer o procedimento e ele conta com aquele dinheiro contado. Então não é justo isso, entendeu? Sim. Então ele já sai sabendo todos os custos. O procedimento, a receita e a fisioterapia. Então, E o resultado, ele é assim, não final, né? Levando em consideração todo esse pós-operatório. Mas ela consegue já ver alguma coisa imediata quando ela sai ali da anestesia, tudo, ela já consegue se ver diferente? Os antes e depois que tem no Instagram, 99% são imediatos. Chega, tira foto, faz vídeo, sai, tira foto, faz vídeo. Aquilo é o que a gente quer que a paciente chegue no pós-operatório final. Então, acabou ali, dá pra ver nítido. Bate espessímetro, espessímetro não, adipômetro, que é de gordura. Então, a gente bate antes, dá uma medida. Bate depois, vê que saiu a gordura, em todos os lados. Se viu no espelho, chorou, adorou, tá. Aí ali começa o pós-operatório. Vai ficar melhor ainda. Não, aí no pós-operatório, primeiro, fica um pouquinho mais feio, fica roxo, vem a fibrose, edema, incha, pra depois chegar naquele resultado do momento que acabou, entendeu? Entendi. Então, assim, ela já se vê ali, aquilo é o que a gente quer que fica. Com 3 meses, já tá curtindo o resultado, desfilando por aí, tirando selfie, me marcando. E o pós-final chega a 1 ano,
dependendo da quantidade de gordura que a pessoa tinha, entendeu? Pra aproveitar janeiro sem filtro, que o Instagram já avisou, tem que fazer agora. Então, mas é isso Tem que mesmo. fazer agora A pra grande ter 3 campanha desse mês, e por isso que eu tô sem data praticamente esse mês, é porque outubro é o mês mais escolhido devido a eu bater nessa tecla, porque são 3 meses aí de pós pra estar curtindo rancho, Final do praia ano, e tudo as mais. fotos com a família. Sim, e agora a gente tá, né, se aproximando aí do verão, o sol, pra quem faz, quanto tempo pra poder Sol, pegar uma piscina, tem Quando tiver contraindicação. roxo. O roxo a gente trata hoje em dia durante o procedimento. Antes de ficar roxo, a gente já tá tratando ele. E após, o paciente continua tratando em casa. Uma média aí, vai de tom de pele e tudo mais, mas uma média tá sendo de 15 a 20 dias. Sumiu o roxo. Mais ou menos uns 10 dias sem academia. E quando voltar para academia, evitar músculos próximos do pescoço, trapézio, parte posterior de costa, até a própria abdominal, que a gente força muito o pescoço para frente. Sim. Mas pode voltar fazendo uma esteira, fazendo membro inferior, isso aí não tem problema. Mas mais essa parte aí de forçar a musculatura do pescoço evitar. Sim. Nossa, que legal. E sobre intercorrências, assim, acontece? Qual é o risco? Então, na verdade, a gente se trata de um procedimento cirúrgico, né? Mas perto do que eu faço na odontologia, propriamente dita, quando a gente fala de dente, a gente chama de minimamente invasivo, porque só mexe com pele, né? E gordura. Sendo que procedimentos dentro da boca, eu mexo com osso, tiro o osso, furo, coloco um parafuso, fecho. Então, assim, incha, fica roxo, sangra, né? Sim. Dor, rubor, edema, isso é tudo controlado com medicamento, que óbvio, entrou com um instrumento dentro do paciente, então as respostas do paciente é desse, né? Sim. São essas, inflamação, a partir do momento que introduziu algum instrumento, já começa o processo de inflamação. Então a gente entra com todos os medicamentos aí para isso. Mas assim, como eu disse, todas as estruturas estão protegidas por músculo de grande capacidade ali, né? Que a gente não consegue perfurar eles com cânula. Então isso é o mais importante, que é um mito que tem muito grande aí. Não é mito, acontece. Existem cânulas que têm corte, mas as que a gente usa para a região, elas têm, a gente chama de ponta romba. Elas não conseguem perfurar nada. Elas só têm furos laterais, onde esses furos essa cânula é ligada numa bomba a vácuo, então ela fica sugando, e a hora que a gente introduz e tira, a gordura é fatiada e vai para dentro do reservatório. Então não consegue perfurar as estruturas anatômicas, entendeu? Entendi. Então, O isso é o mais Henrique, e importante. assim como outras áreas, na lipoescultura, a estética, ela tá em constante mudanças também, inovações, procedimentos. Você falou que, né, atua com 4. Então você tá sempre assim, se atualizando, participando de cursos para trazer novidades, para poder... Na verdade, eu sou bem fora da zona de conforto. Eu nunca tô na minha zona de conforto com isso, entendeu? Então, eu sempre tô buscando, sempre tô avaliando. Quem tá próximo de mim sabe que eu sempre amo meus casos, acho lindo, não tenho problema de falar com isso. Comparo com outros e tenho uma realidade sobre isso. Mas eu sempre vejo, nem sempre só o que pode melhorar ou o que pode abranger uma faixa etária maior, Legal. o que alguém mais precisa, entendeu? Então, eu fiquei esses dias agora em Goiânia, um tempão lá, com referência em plástica a nível de Goiás, um cirurgião. Todos do curso eram cirurgiões médicos e eu era o único odontólogo. Então, assim, buscando sempre É um diferencial. o diferencial da onde eu via que era a dor do paciente. Eu lido muito que isso. Qual que é a dor do paciente? O paciente chega, eu sei que ele quer a papada. Mas o que incomoda ele na papada? É a região do meio? É a região lateral que está faltando definição? Está faltando, às vezes, a bochecha encontrou com o pescoço e o paciente está insatisfeito? Né? Então eu preciso entender isso. Qual que é a dor que ele está me trazendo, que ele quer, que é a dor que eu digo, né, sentimental. Sim. O que está incomodando ele que eu posso melhorar. E aí por isso que eu sempre estou buscando, e a técnica que eu realizo hoje, que é a 90%, que é a da lipoescultura, foi uma mescla de tudo isso que eu já vi,
e adaptando. Tem cânulas que eu uso hoje em dia para fazer o procedimento que foram desenvolvidos por mim. Então, eu desenvolvi, eu falei, eu quero uma cânula com tantos furos, a ponta assim, para eu saber onde eu precisava chegar naquela gordura que ia dar aquele toque final ao paciente. Por isso que aí eu desenvolvi a técnica, e hoje em dia a gente chama ela de papada full, devido a ser papada no nível completo, né? E que é o carro-chefe. Aquela de um furinho só embaixo, eu não faço mais, existe, não faço. Existe uma de um furinho aqui e uma embaixo da orelha, onde é colocado um fio e tracionado para tentar dar um contorno, mas não me agrada. Então, hoje em dia eu trabalho com duas. Ou é a lipoescultura, onde eu entro por um pertuito. Pertuito é um furo aqui. Sim. E um pertuito inferior. Aqui talvez pode ser um pertuito ou uma incisão, um cortinho. E aí, ou a outra, que aí já quem precisa reposicionar tecido. Aí já parte para o procedimento mais avançado. Sim. Aí esse é feito com o paciente dormindo. Todas essas técnicas e decisões que você toma são com reconhecimento do conselho. Sim, isso já é aprovado para nós. O CRO estava no meu consultório, o pessoal lá já faz umas 2 semanas. É totalmente aprovado, totalmente reconhecido e legalizado. Tanto é que tem contrato para tudo. Contrato de... Todas as pacientes minhas, graças a Deus, autorizam eu mostrar o resultado delas, porque isso é muito importante. Vamos supor, você quer fazer o procedimento, mas você fica insegura. Sim. Só que se você vê várias pessoas que fizeram e mostrando a satisfação, né? Coloca depoimento no Google, coloca no Instagram. Sim. Então, a gente tem contrato de imagem, a paciente autorizando a imagem dela, tem contrato da cirurgia, então é tudo legalizado. A gente Esses procedimentos que são realizados por odontólogo, né? Eles são mais recentes. Porque quando eu comecei a ver profissionais, assim, cirurgiões, dentistas mesmos, realizando, eu ouvia dizer muito sobre a toxina botulínica. E agora que a gente tá vendo outros tipos de procedimento, né? Ou já é um pouquinho... veio junto. 2018 pra frente, autorizou, mas a pandemia deu uma atrasada. Porque você imagina que a partir do momento que autorizou... quase ninguém estava capacitado para fazer. Então, existia um tempo para se capacitar, aí veio a pandemia. Na pandemia, ninguém mais mexia com estética. Eu tive paciente meu do consultório que passou a pandemia inteira sem um dente da frente, porque não tinha condições de pagar um implante para fazer e estava usando máscara, então pelo ninguém menos estava usando máscara. Né? Em casa ou máscara. E aí depois, graças a Deus, se reconstruiu, levantou financeiramente e tal. Então teve esse lagzinho de quando aprovou para até dar o boom que o boom tá agora, entendeu? Então a grande sacada minha foi quando foi liberado, eu já ia procurar fazer o procedimento, porque eu já vinha da área. Na realidade, eu já fazia bichectomia antes, que já era liberado. Bichectomia é para reduzir a bola de bichar, que afina a bochecha, mas é um resultado bem sutil. Isso eu já fazia no hospital de base em 2010, para tirar a bola de bichar e colocar dentro de um buraco onde tirou um dente, para cicatrizar mais rápido, ou para evitar a comunicação bucosinusal, é quando sai um dente. Aqui a gente tem o seio maxilar, e é um lugar cheio de ar, onde dá sinusite. E tem raiz do dente que está lá dentro. A hora que a gente tira o dente, o paciente assopra o nariz, sai o buraco pela boca, sai o ar pela boca. Nossa. E a gente colocava a bola de bichar lá e fechava. Então, assim, a gente já vinha fazendo isso aí, já tinha conhecimento, né? Sim. E aí, a hora que foi... E já era... A bichectomia já era tranquilo pra gente fazer. E aí, eu já gostava dessa área. Na verdade, quando lançou quando estourou o Botox... estourou o Botox do preenchimento para cirurgião dentista, eu fui um dos primeiros de Rio Preto a ir me capacitar. E hoje em dia eu não faço, praticamente. Quem faz é minha esposa. Ela é especialista ali na parte de harmonização. Porque o meu xodó mesmo é a área de harmonização cirúrgica. Da anestesia, cortar, mas é porque eu gosto de resultado... Ele começa a falar, já começa a dar até uma queda de pressão. Eu gosto de resultado expressivo, por isso se não for eu nem faço. Por isso que a bichectomia eu quase não faço no consultório. Queria perguntar uma dúvida sobre a bichectomia, porque você vai me falar se é mito ou verdade. Que muito se dizia que a bichectomia, com o tempo, faz com que caia o rosto e que não é tão legal a longo prazo. Eu vou falar o que eu ouvi agora, 2 semanas atrás, lá em Goiânia, vários médicos, e eu lá no meio. O consenso que tem hoje não tem uma verdade absoluta.
Para começar, que era uma coisa que eu até desconhecia, que a bola de Bichat, ela serve quando a criança é recém-nascida para ajudar na sucção do leite. Para a criança sugar o peito da mãe e fazer o movimento de sucção. Certo. E aí, depois disso, ela começa um processo ela vai atrofiando, porque ela não tem mais uso. Tudo que você não usa no corpo, atrofia. Então, pega paciente hoje, se eu entrar numa paciente de 50 anos para fazer bichectomia, a bola de Bichat dela já tá mínima, já praticamente não tem. De 70, já acabou. Então, ela não faz parte do processo de sustentação do rosto, entendeu? E a hora que eu tiro, isso é nítido, a hora que eu tiro ela, tem gente que põe dentro de seringa e mede ali quantos ml. Eu coloco em cima de uma gaze. Ela sai ali firminha, põe em cima da gaze. A hora que eu vou para outra e eu olho para aquela que já saiu, ela desmancha e vira um líquido ali. Então, o que faz parte de processo de sustentação da face é musculatura. Então, por isso que a gente trabalha com preenchedores. Esses preenchedores, eles são, a maioria, a nível ósseo, né? Eles encostam no osso, ganham um certo volume para harmonizar o rosto. Sim. Mas a bola de Bichat, ali propriamente dita, ela não tem essa potência, essa resistência para manter o rosto ali sem ficar deformado ou ficar, né, caído. Sim. O que você falou. Quando ela fizer a cirurgia e retirar, ao longo do tempo ela vai ficar daquela forma mesmo. Não vai ter muita mudança. Se ela não tirasse a bola de Bichat já ia atrofiando, entendeu? Ela já ia perder, não ia ter função. A função dela é quando... E tem alguns estudos que falam também, mas isso aí é coisa de terceiro mundo, submundo, sei lá, que, vamos supor, é a última fonte de proteína do corpo se você passar por um acidente aéreo e ficar numa mata, ficar num deserto, tem filmes, né, que as pessoas vão tirando parte do corpo. Assim, então é a última fonte ali que tiraria de gordura para se alimentar, mas é uma realidade que a gente não passa mais, né? Só devia ser usado... O Henrique, eu acabei de comentar, né, vai me dando até uma queda de pressão, porque eu falo que a área da saúde é uma área que nunca, jamais... Olha, só se minha filha tivesse, assim, passando fome, tivesse só uma vaga de emprego no hospital pra mim, eu iria. Mas caso ao contrário, não, eu tenho pavor mesmo. Tem algo que seja possível fazer pra lipoescultura, pra transformar o rosto da pessoa sem ser a cirurgia? Eu falo assim, no nível do resultado que tem com a cirurgia. Isso é muito importante. Existem vários procedimentos hoje, por isso que eu gosto de falar com o paciente, que não são cirúrgicos. Aí existem enzimas que faz na região da papada. E existem alguns aparelhos. Endolaser, ultraformer e por aí vai. Porém, nenhum dá o resultado que a lipo dá. Tá? A enzima me atrapalha, para falar a verdade, porque o paciente faz, na grande maioria das vezes não vê resultado, ou vê um resultado que não é o que ele tinha anseio, tá? Tem pacientes que eu já ouvi que deu resultado, ótimo. Bom pra ela. Mas é um risco. Pode ser que sim, pode ser que não, eu digo. Não dá aquela certeza da lipo de eu estar sugando a gordura e mostrar pra ela ali em ml, entendeu? E os outros procedimentos, é um consenso também desse último curso que eu fiz aí, são maravilhosos, ultraformer, endolaser, mas para a qualidade do tecido, da pele, porque a pessoa fez a lipo com 40 anos... ela vai chegar nos 50, ela vai chegar nos 60, ela vai chegar nos 70 e a flacidez vai vir de qualquer jeito. Tem paciente que fala para mim, doutor, mas eu vou fazer a lipo e vou ficar flácida. Não, ela vai ficar flácida enquanto ela com ou sem papada, ela tem que escolher, entendeu? Né? Essa é a realidade. É verdade. Quer ficar flácida com ou sem papada. Você quer fazer a papada? Vai fazer. E depois você vai continuar tratando o tecido. Não é uma coisa, doutor, eu quero ir aí em você, quero sair de São Paulo e fazer a cirurgia. Já aconteceu, fazer a cirurgia, e nunca mais quero fazer nada na região do pescoço. Então não vem. Porque tem que continuar tratando, bioestimulando. Hoje em dia a gente tem bioestimulador que a gente faz no consultório também, com a doutora Maria Luísa. Aplica bioestimulador, faz endolaser, faz ultraformer. Então tem que continuar cuidando. Só que a sacada maior, se o paciente quiser um resultado expressivo, é tirar a gordura de forma cirúrgica, entendeu? Tem que sugar aquela gordura. É um lugar hermeticamente fechado. Não tem pra onde ir. É músculo, osso. Tem que sugar ela com cano.
Falando, né? Parece agressivo quando eu falo. Pra mim é tranquilo, mas tem que chupar a gordura lá de dentro. Não tem outra forma. Entendeu? Sugar ela com uma cânula. E fica maravilhoso. Eu te perguntei em off, mas vou perguntar agora novamente. Por que você decidiu ir para essa área da estética, talvez? Né? Você se aprofundou nisso. O que você enxergou? Então, na verdade, eu nunca tive conforto nas áreas que eu tava. Eu sempre busco mais, não tenho parada, entendeu? Em tudo na minha vida. Eu quero sempre mais. Se eu tenho carro, eu já tô pensando em outro. Se eu tenho não sei o que lá. Eu não tenho, né? Hoje em dia, depois que eu fiz muita terapia, muita não, tô iniciando, mas eu vejo isso. Eu não tenho parada. E aí fui para cirúrgica, implante, dente, tudo. Aí quando lançou o Botox, eu sempre tive a visão de querer fazer alguma coisa diferente do que todo mundo fazia, entendeu? Eu não fico confortável de fazer o que todo mundo faz. Então, por isso que até eu não imito uma técnica de alguém e fico nela. Eu quero melhorar e trazer quero o seu aprofundar jeitinho. isso. E sempre fui muito crítico, muito detalhista, com tudo. Já trouxe isso de família. Meu pai, assim, também mexe com prótese. Meu pai, muito detalhista, milímetros, vê ali e tal. E aí, na realidade, quando saiu a papada pra gente fazer, a Maria Luísa, minha esposa, viu o procedimento, falou, liberou tudo e falou pra mim, por que você não vai e não faz esse procedimento, não se especializa? Eu falei, não tem nada a ver com a minha realidade atual, eu não mexo com isso e tal. Ela falou, não, mas perto das cirurgias que você faz dentro da boca, isso aí você vai fazer com o pé nas costas, né? Sim. E falei, não, já que é pra fazer, então aí procurei na época quem era referência, que já estava fazendo, fui, sempre eu procuro isso. Ir atrás de quem tá voando baixo, né? Não adianta você ir em quem tá começando, você tem que ir em quem já tá lá em cima, né? E fui, e na primeira cirurgia que eu fiz, dentro do curso, o cara chegou em mim e falou assim, você já fazia isso, né? Eu falei, não fazia. Ele falou, você tá com um negócio na mão, daqui uns dias você tá dando curso, falou pra mim. Olha. E é uma coisa que atualmente eu ainda não... Já recebi várias propostas, mas ainda não dou. Até por esse motivo de eu sempre estar querendo melhorar mais e achar que nunca tá ótimo, mas dá pra melhorar, entendeu? Sim. E aí foi essa sacada que ela teve, minha esposa, de falar, vai e faz, porque você tem tudo, é o que você gosta, né? Cirurgia, tal. E eu me encontrei. Hoje em dia eu sou apaixonado por esse procedimento. Se eu puder fazer só ele, pra mim eu tô satisfeito. E o perfeccionismo que você tem é totalmente fundamental nessa área que você vai mexer do rosto da pessoa, igual conversamos, né? Comentamos sobre o que ela espera, depois se olhar. Não tem como ela saber, ela tem que confiar muito. Então ela tem que olhar pra todo esse seu histórico, né? Do Henrique, porque ela vai entregar o rostinho dela. E é um o cartão sonho de visita. também ali, né? Às vezes ela tá dando tudo que ela tem. Eu tenho paciente que já fez empréstimo pra fazer e tudo mais. E, na verdade, a confiança. A maioria das pacientes chegam para mim, infelizmente, esse é um tema interessante. Infelizmente, existe muita desinformação, tá? Isso não só de quem é leigo. Então, assim, a desinformação, ela vem desde a amiga, da prima, da parente. Da internet. Que fala na cabeça o que não sabe, porque desconhece. Tem paciente que fala, minha amiga falou isso, mas ela é cirurgiã, ela é da área? Não. Ou até de outras áreas, infelizmente da saúde, que por uma competição aí, um fala mal do outro, em vez de todo mundo se erguer e fazer o bem para todo mundo, entendeu? Então, essa desinformação chega no consultório, o paciente já chega muito inseguro para fazer. Por isso que a diferencial é essa consulta explicando, pegando o paciente no colo mesmo, fala, eu sento do lado do paciente, abro meu celular e falo, tá vendo isso aqui? Foi feito isso. Não mostro a parte cirúrgica, mas eu mostro o que foi feito ali e como o paciente tá. Devido todo mundo chegar no consultório hoje em dia com essa insegurança de fazer esses procedimentos estéticos, até em âmbito de consultório, que nem você mesmo falou, devido à mídia exacerbar muita informação aí, né? Às vezes tendenciosa por algum motivo. Então, esse é meu cuidado.
Por isso que eu bato a cara, coloco a cara no Instagram, falo, antes de vir aqui já tava fazendo selfie, tudo. Pra desmistificar e mostrar que é acessível, que qualquer paciente pode fazer dentro dali, né? Se ele tiver... buscando informação. Sim. Porque a desinformação atrapalha muito. E esse é o objetivo do Cast Transformar. Exato. Trazer informação realmente e mostrar que tá igual o Dr. Henrique falou, que é acessível para todo mundo. Se você tem um sonho, você tem que buscar realmente mais informação. E até aproveito para te perguntar em relação à consulta, essa avaliação, esse primeiro contato. Como que a paciente chega até você e como funciona, né? Se tem um custo... Então, na verdade, a maioria das vezes a paciente me vê pelo Instagram. Sim. Ou indicação. Quando é indicada, melhor ainda, porque já viu uma amiga que fez e já chega para fazer, já perguntou tudo, enfim, Sim. né? Mas a maioria vai e entra. Geralmente, essa primeira avaliação aí não tem custo, tá? Eu faço isso porque às vezes barra o paciente, às vezes por um valor que para mim pode ser irrisório, para o paciente... É muito, e ele fica naquela insegurança, se ele vai fazer, se não vai, entendeu? Sim. Então, eu gosto, Às vezes intimida ele, fala assim, eu vou pagar, eu vou meio que ficar vinculado. Às vezes ele fica com medo, mas e se eu avaliar e não fizer, entendeu? Então eu acho isso aí, é um bate-papo. Eu não vejo nem como uma consulta, é um bate-papo no consultório. O paciente fala ali o que ele quer, eu exponho o meu trabalho, mostro a diferença de todas as técnicas para ele, explico, eu tenho Mas ela já sai com um orçamento já lá? Sai quanto tudo, ela tem que se valor, preparar? Tudo, e a maioria das vezes as que vão já sai com o procedimento marcado já, porque eu mostro para ela o porquê que eu tô oferecendo aquilo, é aquilo que ela quer, entendeu? Não tem para onde, o que ela fazer sem ser aquilo, entendeu? Sim. Ela só vai escolher se ela quer que faz a enxertia, se não quer. Muitas vezes a gente já faz os lábios no mesmo momento, que é o preenchimento com ácido hialurônico também, para valorizar mais, porque aí já faz a enxertia, o paciente já está sedado. Aí já põe os lábios, a paciente já está aproveitando que já está anestesiada também. Então, por isso que eu gosto que faz a avaliação, para individualizar aquela pessoa. O que ela precisa? Às vezes tem paciente que precisa de queixinho, tem muita paciente que não tem papada porque o queixo é muito para trás. É um padrão facial que a gente fala tipo 2. E aí o paciente tem papada porque o queixo é curto. Aí a gente tira a papada e avança o queixo para frente com algum material ali, ou ácido hialurônico, ou a própria gordura. Por isso que tem que passar pela avaliação presencial. Tem paciente que quer fazer avaliação pela internet. Tudo bem, existe. Depois da pandemia veio muito isso. Mas ali eu preciso sentir, eu preciso pegar na pele e sentir a textura que tá, se tem flacidez ou não, entendeu? Sim. Então hoje em dia eu falo muito isso e até não sei se eu sou meio... as pessoas estão muito imediatistas. Então quer tudo para ontem. Ela quer saber o valor para ontem, sem se doar um tempo para entender o procedimento. As pessoas, a maioria das vezes, levando para outra área, quer conhecer uma pessoa e já quer se relacionar e já quer casar para ontem, sem se dar um momento de conhecer a pessoa e depois se frustra, entendeu? Então tem pacientes que às vezes pelo anseio de querer tudo muito rápido, ao invés de fazer a lipo comigo, vai e faz algum procedimento que não é o que ela precisava devido a essa pressa de fazer. Ela decidiu fazer e ela quer para ontem. Então tem que se dar a oportunidade. Eu tô me doando para ela ali. Hoje foi um casal lá no consultório maravilhoso. O cara falou, você tá de parabéns a aula que você deu pra mim. Ele falou, eu tô saindo daqui quase sabendo fazer a lipo, entendeu? Sim. E é isso que é importante. Pode ser que ele vai fazer? Provavelmente sim, ele e a esposa. Mas pode ser que se ele não fizer, ele vai lembrar dessa experiência que ele teve comigo e ele vai entender se aquilo servia pra ele ou não, entendeu? Com certeza. E também a gente saber diferenciar, né, sobre o preço e o valor, porque a pessoa tá lidando com um sonho, com a vida dela, e o que ela vai ganhar, quais são os benefícios emocionais, inclusive, né, depois desse procedimento. Né? Tem até uma frase que eu postei no Instagram, eu não sei nem se eu vou lembrar, né? Mas quem entende o valor não questiona o preço, né? É verdade. Então, assim, tem que entender. Quem vê isso, a hora que eu li essa frase, eu acho que é isso. Se você quiser me corrigir. Mas quem vê essa frase, eu fiquei até com medo de postar ela e a pessoa falar, não,
mas isso aí é muito caro, eu não vou conseguir. Ele já tá falando de valor, de preço, mas não é isso. E já tá falando que não vai conseguir, como assim? Mas não é isso, é porque realmente não é só ela fazer aquele procedimento, é o que vai trazer para ela de benefício em outras áreas, entendeu? Sim. Não prometo nada, não é longe de mim, mas ela elevando a autoestima, isso aí melhora casamento, melhora trabalho, Sim. melhora a amizade, a pessoa sair de casa, se socializar, né? Sim. Eu tô ali entregando os resultados que ela quis ali da papada, né? Sim. Mas a gente vê pela casuística que a hora que a pessoa eleva a autoestima, isso aí melhora na vida dela vários fatores, né? Legal. E como as pessoas, né, porque você atende homens e mulheres, podem te encontrar? Quais são suas redes? Então, na verdade, é o Instagram, @odontologiadr Henrique Minguete. Isso aí a gente não mudou esse nome, porque pela legislação a gente tem que ser vinculado aí à odontologia e para poder postar antes e depois, então isso é melhor para o paciente, por isso que não é Dr. Papada, senão seria @Dr. Papada, que eu gosto muito. Então, @odontologiadr Henrique Minguete, aí ali vai ter desde os casos de papada até todos os procedimentos que eu faço na área odontológica também. Então, implante, a parte de harmonização facial. Então, no consultório hoje em dia tem todos os procedimentos que a odontologia fornece. Então, tem desde canal, prótese, lentes de contato dental de porcelana, lentes de contato dental de resina. Não sou eu que faço todos os procedimentos, então eu tenho uma equipe que faz desde harmonização, lente, canal, implante, e a gente consegue pegar o paciente por um todo, englobar e fornecer aquela experiência para ele, entendeu? Legal. Henrique, obrigada por estar aqui conosco, por conceder, né, fornecer pra gente tanta informação. É um quesito para nós, inclusive, quando a gente não te conhecia, não temos contato, alguns convidados que vêm aqui, a gente já tem algum contato, ou é um amigo e tal, você não, foi uma coisa orgânica, né, que nos conhecemos pelo Instagram, nos conectamos, e foi muito importante, muito bom. Nós tivemos bastante informação da sua parte, fizemos bastante pergunta porque é a nossa preocupação, tá bom? Com os nossos ouvintes, em trazer informação verdadeira, com um especialista daquela área, porque a gente tem essa preocupação exatamente da desinformação. Então foi uma honra, porque você realmente deu um show de informação, nos deixou até mais segura com relação ao confesso, porque a gente tem essa preocupação, esse cuidado com os nossos ouvintes. Então, muito obrigada. Deixa assim as suas redes sociais, como te encontrar, para que essas pessoas que estão aqui, né, conosco cheguem até você, e muito, muito obrigada mesmo, tá bom? Pela participação. Sim, eu também quero agradecer a sua participação, foi muito enriquecedora, a gente tá saindo daqui quase fazendo também a lipo igual você. Desejo muito sucesso para você, para o seu consultório, para sua esposa também, que vocês trabalham juntos, né, para toda a equipe, e que você possa voltar outras vezes, enfim, a gente conversar muito mais sobre outras coisas, outros procedimentos, e sucesso mesmo, que Deus abençoe. Eu que agradeço, até o nome do podcast me animou muito quando eu vi, né, de transformar a vida das pessoas e tudo mais, então realmente a gente agrega tanto vocês a mim, quanto eu a vocês. Obrigada. E o recado que eu deixo aí para os pacientes, para quem tem o interesse de fazer, se dá ali, doar um tempo, né, para ir fazer avaliação, para se permitir, né? A pessoa tem vontade de fazer aquilo, mas tem aquela insegurança. Tudo bem, não é um procedimento, diferentemente do siso, eu costumo falar para os pacientes, siso, ninguém vai feliz tirar siso, só quem tá com dor, porque não vai ver a estética. Agora, a papada, a pessoa vai reduzir, eu gosto de usar o termo reduzir a papada, e vai elevar a autoestima, vai, né, agregar na vida da pessoa. Então, se permita conhecer e conversar. Se tiver que conversar e tirar dúvida, comigo, que faço isso aí, tem mais de 1.500 casos, há mais de 3 anos. Então, eu já sei explicar para você o que você precisa, pelo que você vai passar e o resultado final que você vai ter, entendeu? Ótimo, obrigada. E você, ouvinte, que se interessou, que conhece uma amiga, já encaminha esse podcast para ela também ficar sabendo conhecer e chegar até o Dr. Papada. Com certeza. Eu acrescento aqui para você maratonar o nosso canal. Compartilha com os amigos também, para mais gente ter mais informação, porque os conteúdos aqui são maravilhosos, né? Sempre de muita qualidade. A gente não é pouca coisa, não. Não, aqui tem conteúdo, né? Conteúdo, não
Não é brincadeira, não. E também, se você tá chegando aqui pelo YouTube, vai no nosso Instagram, que é o Cast Transformar. E se você tá no Instagram, também o YouTube é Cast Transformar. E até o próximo episódio. Até, beijos. Beijo, tchau.